Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de marketing digital para igrejas, para ministérios, para ajudar todo o trabalho que você tem aí na sua comunidade local. E nós queremos levar esse trabalho para todas as pessoas aí da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, tá bom? Então vamos lá. Nesta primeira aula eu quero sintonizar com você e que possamos alinhar algumas expectativas. O objetivo do nosso curso, das nossas aulas, de todo o material que iremos compartilhar com você, não é fazer a sua rede social, a rede social da sua igreja bombar, crescer e ter milhões de seguidores. Se isso acontecer, tudo bem, bacana, legal. Mas o objetivo de tudo que eu vou transmitir aqui é para que você possa levar tudo que você faz aí na sua igreja local, tá? Mostrar este trabalho, mostrar o que você fala, o que você prega, o que vocês oram, mostrar o trabalho que vocês têm aí para as pessoas, tá, que estão aí ao redor da sua igreja. Então, se nós com isso conseguirmos atingir uma pessoa, se essa pessoa conhecer a Cristo, se essa pessoa entregar o seu coração para Cristo, então o nosso trabalho vai ter cumprido o seu propósito. Então é isso que eu quero trazer para você. Humanizar a sua rede social para que você possa chegar e levar a mensagem até as pessoas, abençoá-las, alcançá-las. Então esse é o objetivo. Se a rede social crescer, ok. Mas o objetivo, tá? Quero alinhar isso com você. É alcançar as vidas, alcançar as pessoas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos precisar fazer alguns ajustes iniciais. São ajustes que você precisa ir fazendo aos poucos aí. À medida que nós vamos trazendo esses ajustes, você precisa fazer aos poucos para que, tá, o nosso trabalho comece a decolar, para que o nosso trabalho, para que as nossas aulas façam algum sentido para você. Então, alguns ajustes precisam acontecer. E nessa aula eu vou trazer o primeiro ajuste que nós precisamos fazer. Criar, ou você precisa fazer uma revisão nas redes sociais que tem na sua igreja, tá? Os ministérios, seja ele de jovens, adolescentes, casais, seja qual ministério for. Se ainda não tem conta nas redes sociais, é necessário fazê-la, tá? Se tem algumas coisas que eu vou trazer aqui, talvez seja preciso você visitar essas contas novamente, fazer uma revisão, fazer alguns ajustes para que ela possa alcançar o propósito que nós falamos aqui no início, tá bom? Então, a primeira revisão, o primeiro ajuste, o ajuste inicial que nós vamos fazer é criar ou revisar as suas redes sociais. Então, dentro dessa criar ou revisar, eu quero trazer alguns tópicos que são necessários. Observa só. Então, você vai precisar o quê? Identificar quais são as mídias ou as redes sociais mais adequadas para cada trabalho dentro da sua igreja. Então, um exemplo. Talvez o guarda-chuva maior, que é a igreja, talvez ele precise estar na rede social X. Um exemplo, no YouTube, no Facebook, nos dois ou em mais algum lugar. Então essa é o guarda-chuva maior. Dentro desse guarda-chuva nós temos os ministérios, casais, jovens, adolescentes e outros ministérios, ensino, que você tenha aí na sua igreja. Tá? Que está tudo acoplado dentro desse guarda-chuva maior que é a igreja. Esses ministérios, o ideal é que eles também tenham cada um a sua rede social. Por exemplo, quando eu posto algo para a rede social da igreja, eu estou falando com adolescentes, jovens, estou falando com adultos e eu estou falando com senhores de mais idade. Então, quando eu pego e começo a fazer redes sociais individualizadas para cada ministério, pensa comigo. A rede social dos adolescentes vai falar para adolescentes, é uma linguagem, é um público e talvez esse público precise estar em uma certa rede social. Se eu vou falar com jovens, é um outro público, é um outro conteúdo, é uma outra linguagem. Então a rede social da igreja, ela pega todo mundo.
Então, o ideal é que você tenha a rede social da igreja, que é o guarda-chuva maior, mas que você tenha também, cada ministério na sua igreja tenha a sua própria rede social, que vai colocar os seus próprios conteúdos com a sua própria linguagem. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, faça essa revisão no seu ministério. Você está com esse guarda-chuva maior e com os ministérios também, cada um na sua própria rede social. Procure também conversar com o seu público, com o pessoal da igreja e identificar onde eles estão. Então, uma coisa só. Eu sou da rede de jovens, um exemplo, sou da rede de jovens. E eu vou fazer o quê? Eu vou perguntar para os jovens, olha, em qual rede social você está? Eu estou no Facebook, anota. Estou no Instagram, anota. Eu estou nos dois, anota. Faça aí um levantamento, um censo, para você descobrir aonde o público da sua igreja está. Então, os adolescentes, aonde que eles estão? Pergunta para eles, qual é a rede social que você mais utiliza? Aí o adolescente vai falar para você, o TikTok. Você anota lá, TikTok. O WhatsApp. Vai anotando para ver qual é a rede social que eles mais falaram. Por quê? Porque cada rede social ela pode ter a sua linguagem própria, ela tem o seu jeito próprio de trabalhar. Então, ao invés de você ficar criando da sua cabeça, você vai criar baseado naquilo que o público da sua igreja ou do ministério que eles mais acompanham. Então, dessa forma, você minimiza o seu esforço e atinge o resultado de uma forma muito mais coerente. Então, faça um levantamento para descobrir qual é a rede social que aquele nicho, que aquele público, que aquele ministério, que as pessoas daquele ministério mais utilizam, mais consomem, tá bom? Ainda dentro deste assunto, também é essencial você fazer duas coisas. A primeira, escolha, dentro dessa informação que você captou, escolha 2 redes sociais para você começar o trabalho. Ou se você já começou o trabalho, digamos que você é da rede de jovens da sua igreja, você já começou o trabalho. Ou você é da rede de casais, você já tem rede social. Então faça esse levantamento e descubra se você está na rede social correta. Eleja as 2 melhores, as 2 mais votadas, as 2 que o seu público mais atuam, eleja essas 2. Porém, depois que o trabalho estiver consolidado nessas 2 redes sociais, você precisa ir aumentando e migrando para outras redes sociais. Exemplo, digamos que na rede que você atua, as pessoas estão mais envolvidas com Facebook e com Instagram. Então você começa com essas 2. Depois você vai acrescentando YouTube, começa a postar conteúdo lá. A hora que você estabilizar as 3 redes sociais, aí você começa um trabalho no Telegram. A hora que você estabilizar essas 4 ferramentas, aí você começa um trabalho no TikTok. A hora que você estabilizar 5 ferramentas, você vai para o WhatsApp. Então, assim, você vai ampliando, as ferramentas dentro do seu ministério. Tá ok? Então, começa com 2. Se você não consegue, começa com uma. Eleja 1 ou 2, o ideal é que você comece com 2, estabilize o trabalho com essas 2, a partir daí você vai migrando para outras, ampliando o seu alcance, ampliando o seu público, tá bom? Mas é importante você começar com 2, mas não perder a visão de que preciso estabelecer essas 2 e ir acrescentando outras. Isso para todos os ministérios, inclusive para a igreja, que é esse guarda-chuva maior. Um erro que você não pode cometer é o seguinte, é você ficar ativando contas em várias redes sociais, mas você não fixar, não estabelecer, não crescer, não fundamentar o seu trabalho em nenhuma delas. Então você pode estar apenas em uma rede social, mas esteja lá de verdade, trazendo conteúdo relevante, trazendo um trabalho contínuo, com postagens contínuas, com atendimento. Muitas pessoas têm a visão de que rede social é algo frio.
tá? Ela não pode ser frio. Você precisa humanizar a sua rede social. O que é isso? É através ali dos comentários das pessoas, você comentar também, você gravar vídeos mandando para elas. Então eu faço assim, quando a pessoa curte alguma postagem que eu fiz, às vezes eu gravo um vídeo falando: ô fulano de tal, muito obrigado por você ter curtido a nossa postagem, não esqueça de seguir, ou se você tem algum pedido de oração, deixa aí seu pedido de oração, nós vamos orar por você. Então eu busco humanizar a minha página, tá? As minhas redes sociais. Não tratá-las de uma forma fria, mas tentar chegar, puxar uma conversa, dialogar, orar pelas pessoas. Então é isso que você tem que ter em mente. Se você está em uma rede social, então esteja lá de verdade, atualizando, postando, se enganjando, tá? Comentando o que as pessoas comentam, compartilhando. Você tem que estar lá, tem que estar lá. Então, se você estiver em duas, esteja nas duas de verdade. Mas o que não pode é você ficar ativa a conta e não acontece nada. Ativa duas e não acontece nada. Você faz um monte de conta e não acontece nada. Tá bom? É melhor estar em uma de verdade do que estar em várias, tá? E nenhuma ser relevante. Ser relevante, para mim, não é ter 1 milhão de seguidores. É você atrair pessoas, mas você também compartilhar, humanizar, trocar ideia, orar, estar presente com aquelas pessoas, ainda que online, tá bom? E para terminar a nossa primeira aula de ajuste inicial, observe qual nome você deu para estas redes sociais. Busque nomes que sejam assim fáceis de encontrar. Busque nomes que sejam coerentes com o seu trabalho, tá? Então, o nome da sua rede, o nome da busca, né? Que é aquele arroba e o nome que você colocou. Então, que seja algo simples, algo fácil. Evite colocar número, né? Porque muitas vezes você vai falar para a pessoa: a minha rede social é igreja, né, 1985, então a pessoa não sabe se esse 1985 é escrita ou é numeral. Então tudo isso conta, tudo isso é algo para ser observado. Então muitas vezes o nome do seu ministério é um nome assim que não atrai as pessoas, ou é um nome que dificulta o entendimento, né? Às vezes nós temos nomes bíblicos complicados, então o seu ministério às vezes tem um nome bíblico muito complicado, difícil de ser encontrado, de ser lembrado. Então tudo isso você precisa considerar quando você for criar um perfil, tá? Ou se você for atualizar o perfil que já existe. Observa, esse nome é fácil de ser encontrado? É difícil? É longo? Tem número? É complicado? Tem, sei lá, tem aquelas pontuações, né? Hashtag ou underline, ou, entendeu? Então tente o quê? Simplificar, facilitar, para que as pessoas possam se lembrar do seu ministério, da sua igreja, do seu trabalho, de uma forma muito simples e muito fácil. Então, corra lá, revise o que nós acabamos de falar, vê se se encaixa com o que você tem feito e Deus vai nos abençoar. Nós vamos ganhar muitas pessoas, tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe. Qualquer dúvida, vá no nosso Instagram, deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário e na medida das possibilidades, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, tá bom? Eu sou o Pastor Lineker e esse aqui é a nossa primeira aula, Ajuste Inicial, Ministério Online. Eu te aguardo para a próxima aula.